vídeo de hoje vamos trazer uma comparação entre a S60TR e a S70TR, que são duas soundbars da LG que têm chamado bastante atenção, por trazerem duas caixinhas de som traseiras, mas com preço bem mais acessível que as principais concorrentes, que também trazem esse tipo de caixinha, chegando a custar de 2 a 3 vezes menos. E a ideia do vídeo é ser o mais direto possível, sem tornar o vídeo muito longo, focando nas principais diferenças entre os dois modelos, desde coisas que eu percebi na minha experiência prática, ouvindo o som das duas, até diferenças de design entre elas. E indo bem direto ao ponto, eu acho que vale começar falando sobre a principal diferença que eu percebi entre as duas, que é a qualidade de som em conteúdos com Dolby Atmos. Somente a S70TR é compatível com Atmos, e quando eu assistia conteúdos com um filme que tinha esse recurso, era bem fácil de perceber a superioridade no som desse modelo. Ele ficava mais imersivo e até parecia que conseguia entregar mais potência. Já em conteúdos que não tinham essa compatibilidade, como em músicas ou filmes sem esse recurso, a diferença prática entre as duas já caía bastante, fazendo com que as duas entregassem um som relativamente parecido. Não que seja um som idêntico, mas chegava a ser parecido a ponto que, se você não tiver as duas ligadas lado a lado como eu, seria bem difícil identificar qual é o modelo mais caro. Variava muito de cena para cena, mas tiveram alguns momentos em conteúdos sem o Dolby Atmos que a S60TR conseguiu me agradar mais, porque pelo menos na equalização de fábrica ela entregava um pouco mais de graves, mesmo que a diferença das duas fosse pequena, e mexendo ali nas equalizações já dava para deixar ainda mais parecido. E um dos motivos que permitem a S70 conseguir reproduzir esse som com o Dolby Atmos é que ela tem uma saída de som aqui na parte superior da barra, com o objetivo de entregar maior profundidade nos áudios. Enquanto essa aqui tem 5.1 canais, essa outra aqui tem 5.1.1 canais, devido a essa saída, esse canal superior aqui em cima. Só que a diferença no som não ficava só por conta do som que saía aqui em cima, porque conseguindo reproduzir Dolby Atmos, até as caixinhas de som traseiras se comportavam de forma diferente, entregando um som diferente, com mais detalhes e até um som que era mais impactante. Isso que, se a gente olhar atentamente aqui, vai reparar que as duas satélites são exatamente o mesmo aparelho, mas que conseguem trabalhar de formas diferentes dependendo do tipo de conteúdo reproduzido. E já que eu falei de canais de som, algo que algumas pessoas que estão pesquisando mais a fundo sobre soundbars podem ter reparado é que modelos concorrentes, ou até mesmo modelos mais caros da própria LG, que tem essas caixinhas de som traseiro, geralmente possuem muito mais canais de áudio, enquanto esses dois modelos aqui têm uma quantidade de canais mais próximos a modelos de soundbar sem as satélites traseiras. E tem um motivo para isso. Geralmente modelos com 5.1 canais vão ter 5 saídas de som na barra, referente ao som central, ao som da esquerda e da direita, e mais 2 canais que simulam os sons que vêm de trás, da esquerda e da direita. Só que dessa forma o som que vem de trás é simulado. As barras jogam o som desses 2 canais de uma forma que gere uma impressão de que o som está vindo aqui dessa parte. Mas aqui o que a LG fez foi tirar esses 2 canais da barra e levar eles para as 2 satélites. Dessa forma a gente não ganhou mais canais, e sim um som mais real, porque o som traseiro realmente vai vir de trás do ambiente, o que, testando aqui, se demonstrou algo bem mais interessante. Realmente a gente sente mais esse som 360 graus, podemos dizer assim, e com isso a gente se sente mais imerso nos conteúdos. Lembrando que isso vale para os dois modelos dessa comparação. Acho legal comentar ainda que as satélites elas se conectam sem fios com a barra, mas entre as duas satélites é preciso conectar um cabo de áudio que já vem junto com o aparelho. E quando falamos de canais, não confunda com alto-falantes, porque um canal pode ter mais de um alto-falante. Olhando para as especificações da LG, informa que a S60 tem 6, enquanto a S70TR tem 9 alto-falantes ao todo. Antes de continuar o vídeo com mais diferenças que eu encontrei entre os dois aparelhos, só queria aproveitar e te convidar para conhecer o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque aqui no canal a gente monitora o preço nas lojas confiáveis da internet. E sempre que um produto interessante aparece numa boa promoção, inclusive soundbars, a gente vai te avisar por lá. O link para acessar o grupo vai estar no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Voltando para a comparação, outra diferença entre essas duas soundbars que eu encontrei é que apenas a S70TR é compatível com o recurso de Wall Synergy, que permite manter o som da TV tocando em sincronia com o som da soundbar, criando assim um som ainda mais imersivo. Já na S60TR, ao usar a soundbar, o som da TV é desligado.
Sobre esse recurso, é válido acrescentar que ele funciona só com TVs LG mais recentes e que, dependendo do som original da sua TV, pode ser mais ou menos impactante. Eu testei aqui com diferentes modelos de TVs e o resultado mudava bastante. Então vale a pena testar para ver como o recurso funcionaria aí. Falando agora sobre potência, a S60 tem 440 watts, enquanto a S70 tem um pouco mais, com 500 watts RMS ao todo. Mas tentando não ser muito repetitivo aqui, essa diferença aparecia mais em conteúdos com Dolby Atmos. Tirando isso, o resultado acabava sendo bem parecido na potência de som. Provavelmente, esses 60 watts a mais vem principalmente dessa saída de som extra que eu mostrei para vocês que temos aqui em cima. Então só em conteúdos que usam ela é que acabava tendo um som mais alto. Vou passar para vocês agora algumas gravações que eu fiz com as duas soundbars ligadas lado a lado, mas infelizmente é difícil passar para vocês a diferença real que existe entre as duas, que eu conseguia sentir aqui ao vivo, porque a principal diferença acaba sendo nesse som mais tridimensional que a S70TR entrega. E esse tipo de coisa é bem difícil de eu mostrar para vocês aqui pelo YouTube, porque o microfone não consegue captar. E para ficar um pouco mais fácil de perceber essas diferenças, o ideal é se você conseguisse utilizar um fone de ouvido, pelo menos para essa parte do vídeo, que geralmente fica um pouco mais fácil de perceber as diferenças no detalhe de áudio com um fone de ouvido. So we're going to do machine 270 down the highway. E então, o que vocês acharam? Coloca pra gente aqui nos comentários se conseguiram perceber as diferenças e qual modelo vocês estão achando mais interessante. E continuando o vídeo sobre o design e conectividades, vamos ter mais algumas diferenças entre as duas. Embora o subwoofer e as satélites sejam idênticas, na barra a gente tem sim algumas mudanças. Primeiro aqui na S70TR, a barra é um pouco maior e é claro tem esse alto-falante aqui na parte de cima. Tô passando para vocês essa imagem com o tamanho das duas barras para vocês terem uma noção melhor da diferença de tamanho. Os botões também mudaram um pouco, porque numa vamos ter botões físicos, enquanto na outra os botões são sensíveis ao toque. Já na parte de conexões, a principal diferença é que a S70TR nós temos duas HDMIs. Uma para ligar na conexão eARC da sua TV, igual na S60TR, para transmitir o áudio. Já essa segunda porta HDMI serve para você conectar algum dispositivo externo, como por exemplo um videogame ou um notebook, para passar as imagens para sua TV. As duas, além de HDMI, possuem conexão Bluetooth e também por cabo óptico. Antes de eu partir para o resumo final sobre o que eu achei do produto, só queria reforçar o convite para o nosso grupo de ofertas. Sempre que aparece uma boa promoção na internet, seja de uma soundbar, mas também de outros produtos interessantes, como TVs, smartphones, notebooks, a gente sempre te avisa em primeira mão lá pelo WhatsApp. Para acessar o grupo não tem nenhum custo, é só entrar pelo link que eu deixei fixado no primeiro comentário do vídeo ou escanear o QR Code que eu tô passando aqui na tela. Mas se vocês tiverem interesse de fazer a compra ou de ver o preço desses produtos, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja com o melhor preço para compra desses dois modelos. Partindo para as conclusões, eu posso dizer que se você tiver condições de investir um pouco a mais, pode ser sim interessante ir direto no modelo mais caro, que é a S70TR. E especialmente se você pretende ver conteúdos com Dolby Atmos, que é um padrão de áudio bem comum, principalmente para filmes e séries, e está presente inclusive em alguns serviços de streaming, como por exemplo Netflix e HBO Max. Agora, se você está em busca de uma soundbar ainda mais acessível e quer aumentar a potência e qualidade do som da sua TV, a S60TR é sim uma alternativa, porque como eu comentei, a diferença não era tão grande assim em conteúdos que não tinham Dolby Atmos. Inclusive, para quem o foco vai ser mais ver clipes de música no YouTube,
filmes que não tenham Dolby Atmos e canais de TV aberta, talvez nem valeria tanto pagar mais no modelo mais caro, porque a diferença na prática nesses cenários seria realmente bem pequena. E vale lembrar que ambos os modelos são intermediários, e para quem busca uma máxima qualidade sonora, talvez seja bom dar uma olhada em modelos com ainda mais canais de áudio e com mais potência. Mas é claro que esses modelos vão ter preços bem mais altos, então depende muito do que você está procurando e também do quanto você está disposto a investir. Mas e vocês, concordaram comigo? Qual dos dois modelos vocês acham que vale mais a pena? Lembre de colocar pra gente no campo de comentários, porque eu tô bem ansioso para saber a opinião de vocês. E se você tem alguma das duas, aproveita para comentar o que você tá achando da sua soundbar também aqui nos comentários. Mas se você ainda tá na dúvida sobre qual modelo de soundbar comprar e tá procurando até modelos mais caros que esse, eu recomendo vocês irem na barra de busca do YouTube e digitar VRL Tecnologia mais a palavra soundbar, que vai aparecer todos os nossos outros vídeos com várias análises de outros modelos de soundbar que a gente já testou aqui no canal. Lembrando que esse vídeo foi uma comparação, focado nas diferenças entre os modelos. Mas temos no canal, ou devemos postar ainda nos próximos dias, uma análise mais completa de cada um, de forma individual, falando de todos os recursos que cada uma delas possui. Mas enfim, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like se você curtiu esse conteúdo e de se inscrever no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!